Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, o deputado Maurício Clodilac, para proceder à leitura das atas da última sessão. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ata da 55ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de junho de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik. Secretarias, deputada Dirce Aderscheid. Às 9 horas do dia 22 de junho do ano de 2017, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Dirce Aderscheid, segunda secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Altair Silva, Mário Marcondes e César Valduca. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Manuel Mota, PMDB, Neudi Sareta, PT, César Valduca, PCdoB e Serafim Venzon, PSDB. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de conversão em lei da medida provisória 211/2017, bem como aos projetos de lei 002 e 0145/2017. Foram aprovados pedidos de informação números 63 e 64/2017 e as moções números 98 e 99/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 621 e 622, 2017, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 449 a 453, 2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Patrício Destro, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que os senhores juiz titular da Vara da Execução Penal e corregedor do Sistema Prisional de Joinville, Dr. João Marcos Busch, e o conselheiro da OAB de Joinville, Dr. Nicolas Alessandro Alves Medeiro, fizessem uso da palavra para falar acerca da Comissão Especial de Inspeção do Presídio Regional de Joinville. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira, às 19 horas, para constar, e o segundo secretário lavreia a presente ata. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ata da 13ª Sessão Especial da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 26 de junho de 2017. Presidência, deputado José Milton Schaeffer. Às 19 horas do dia 26 de junho do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional de Santa Catarina, Abigraf SC, Sidney Luiz Barozzi. Senhor primeiro vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional de Santa Catarina, Abigraf SC, José Fernando da Silva Rocha. Senhor segundo vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional de Santa Catarina, Abigraf, Oswaldo Luciano. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Jaraguá do Sul e deputado estadual no período 91 a 99, Udo Wagner.
Senhor Vice-Presidente da Fiesc, Região Sudeste, Tito Alfredo Schmidt, neste ato representando o senhor Presidente Glauco José Corte. Senhor Presidente da Federação dos Trabalhadores Gráficos de Santa Catarina, José Acácio da Silva, e senhor Presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Florianópolis, João Batista Cardoso, que neste ato representando os demais sindicatos. Ato contínuo, o senhor Presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da bancada do Partido Progressista, a pedido desse deputado, e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem à Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional de Santa Catarina, a BIGRAF-SC, e ao Dia da Indústria Gráfica. Momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor Presidente fez uso da palavra, representando os deputados desse Parlamento. Na sequência, o senhor Presidente convidou a mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados, que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Tito Alfredo Schmidt e, em seguida, convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Oswaldo Luciani, e, em nome da instituição homenageada, o senhor Sidney Luiz Barroso. Finalizando, o senhor Presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor Presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas a serem lidas, senhor Presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro, a deputada Luciane Caminati, por até 10 minutos. Ainda quero registrar a presença dos agentes penitenciários do Estado de Santa Catarina, que estão fazendo parte, nesta tarde de hoje, da sessão. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os deputados, e, em especial, os agentes penitenciários que estão aqui acompanhando, já há várias semanas, diga-se de passagem, aguardando com muita expectativa a votação. Tenho convicção que será positiva às 16 horas, né? E antes de fazer a minha fala, apenas registrar aqui a importância do trabalho de vocês. Antes de eu ser professora, meu primeiro concurso na vida pública foi como monitora da FUCABEM. Então, tem muito a ver com o trabalho que vocês executam, né? Essa área tão difícil, tão desafiadora e que exige tanta responsabilidade e sabedoria no trato, né? De jovens, de adultos, enfim, né? Mas eu quero dizer que logo quando chegou essa demanda para nós, a gente se preocupou muito porque os contratos de 12 meses, deputado Natalino, eles têm uma razão de ser. No entanto, nessa situação em específico, eles passam por todo um processo de formação, capacitação, né? Até que estejam em condições de exercer a função. E a cada pouco isso sendo interrompido, a gente sabe também o quanto lá na ponta prejudica o trabalho que está sendo feito. Então, eu quero deixar aqui registrado a vocês o meu compromisso. É claro que eu sempre defendo como princípio o concurso público, acho que vocês também defendem, né? E todos lutam para que sejam, inclusive, efetivados. Mas, no que se refere aos contratos as contratações de ACT, eu entendo que, nessa situação específica, a gente deve melhorar a condição para 24 meses. Então, quero aqui já deixar o registro, porque eu acho que os parlamentares sempre têm que ter posição pública,
né? Nosso voto, nosso pensamento, nosso jeito de fazer política tem que ser muito aberto. As pessoas precisam saber como nós pensamos. Então, deixar esse registro, e eu quero me manifestar nesses 7 minutos que restam, sobre a audiência que nós tivemos hoje de manhã, o deputado Natalino acompanhou, a audiência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a qual eu presido, e nós ficamos com o secretário respondendo questionamentos das 9 da manhã às 11h30, né? Vários questionamentos em relação à educação catarinense, questionamentos que vêm de todas as regiões do Estado, e eu entendo que foi muito positivo no sentido de que o governo do Estado precisa se expor e responder às grandes angústias que o magistério catarinense tem, que os educandos, que os alunos, que os pais têm com relação à educação. Então, foi um debate muito bom. Depois das 11h30, nós continuamos com o secretário, mas aí já as 2 comissões, né, inclusive a comissão que Vossa Excelência preside, que é a Comissão de Agricultura, em conjunto com a nossa comissão, que nós trabalhamos o debate dos SEDUPs, né, a realidade dos SEDUPs, sobretudo os SEDUPs agrícolas, né, que estão numa condição de bastante dificuldade na sua manutenção. Acho que foi uma audiência positiva. Nesse aspecto, o secretário se responsabilizou para que no 2º semestre nós tenhamos aqui na casa uma legislação que regulamente a estrutura e funcionamento dos SEDUPs no Estado, e quem sabe a gente possa melhorar a condição como um todo. Mas em relação aos temas que nós tratamos com o secretário, eu vou aqui levantar todos os pontos e depois a minha avaliação. Nós levantamos a questão do concurso público, que é uma grande expectativa do magistério catarinense, e tivemos a informação de que no 2º semestre deste ano há uma previsão de edital de concurso público para professores de todas as áreas do magistério público estadual, já para ingressar em 2018. Então, é uma reivindicação antiga dos quadros da educação e temos essa informação. Também é muito preocupante a situação das salas de informática hoje. Nós estamos entrando aqui no mês de julho, são 6 meses deste ano com as salas totalmente fechadas, né? Praticamente fechadas, melhor dizendo, sem a permanência de um professor que possa conduzir essas atividades no campo da tecnologia e informação. Então, o secretário explanou sobre as suas intenções. Nós questionamos o critério que o Estado está adotando para contratar uma prestação de serviços, porque entendemos que sala de informática não é somente colocar o computador para funcionar, mas é preciso adequar com o trabalho pedagógico. Então, esse foi outro tema. Também sobre o 2º professor, uma lei aprovada nesta casa, de nossa autoria, uma lei muito positiva, e o secretário reconheceu que houve falhas do próprio governo quando veio para esta casa um pedido do governador de veto total à lei. Nós derrubamos o veto do governador com 28 votos de deputados e, portanto, é uma lei que está em vigor. E o Estado, infelizmente, teima em não colocar em prática. Nós questionamos porque quem tem filho especial quer que o seu filho tenha um professor habilitado, assim como os demais educandos. No entanto, esse ainda é um debate que a gente precisa avançar e vamos ter muitas brigas pela frente, porque o secretário disse que o governo vai entrar com a DIN para não cumprir a lei. Então, já deixamos muito claro, né, deputado Natalino, que nós vamos brigar até o final para que esta lei seja aplicada e os educandos especiais tenham o direito de ter um professor habilitado, um segundo professor
que os acompanhe na escola, na rede regular. Também tratamos do ensino noturno, que é uma grande preocupação. As escolas estão iniciando as aulas às 6h30 da tarde, muitos alunos trabalhadores sendo prejudicados porque trabalham até este horário. Aqui ficou muito claro que as escolas, segundo a orientação da Secretaria, elas têm a liberdade de optar ou não. Infelizmente, na prática, uma recomendação virou uma norma obrigatória. Isso está causando problemas, muitos alunos falam em se evadir e outros vão para a escola no horário que chegam do trabalho, então nós temos a perda da qualidade consideravelmente. Tratamos também dos 12% de gratificação por professor unidocente e professores das salas de educação especial, uma medida que tem tirado a remuneração que já é baixa dos profissionais da educação e que, portanto, nosso grande desafio aqui e a nossa reivindicação é para que essa gratificação volte, seja reposta e seja garantida a todos os educadores. Nós tratamos também do parecer das contas de 2016, que foi apreciado pelo Tribunal de Contas e que nesse parecer a educação não aplicou os 25%, que é muito grave. E grave justamente porque nós sabemos o quanto está faltando recursos para a educação, seja na infraestrutura física das escolas, nas salas de informática que não tem um profissional habilitado, seja também com relação ao achatamento da carreira do professor, a materiais pedagógicos que faltam nas unidades escolares, a essa medida do ensino médio. Portanto, todas essas medidas têm a ver com a redução de investimentos na área da educação. Portanto, foi uma grande pauta que nós tratamos, e eu faço aqui, presidente, esse relato, demonstrando que esta casa não vai abrir mão do seu papel de fiscalizar e de denunciar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia da educação, e que as duas comissões trabalharam muito bem com relação ao SEDUP, e a nossa Comissão de Educação fez todos os questionamentos necessários ao secretário Deschantes. Esperamos que, no anúncio que o governador fará no final de julho, segundo o secretário, anúncios para o segundo semestre da educação, sejam anúncios positivos, porque a educação merece notícias positivas. Quero fazer o registro aqui também da presença, além dos agentes penitenciários, também dos agentes socioeducativos que chegam. Um minuto, deputada, para concluir. Dos agentes socioeducativos que também chegam e querem acompanhar a votação das 16 horas. Eu sei que muitos estão há horas viajando, né? Nós recebemos mensagens, pedidos de vários agentes, e eu já me manifestei, vocês chegaram agora, mas eu já me manifestei sobre a votação da medida provisória, que garante a prorrogação para 24 meses. Meu voto vocês já têm, tá bom? Então, obrigada aí pela presença de todos vocês. Inscrito para falar o deputado Natalino Lázari, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados, telespectadores da nossa TVAL, ouvintes da nossa rádio da Assembleia Legislativa, também cumprimentar aqui os agentes penitenciários. Tenho certeza que vocês vão lograr êxito na pretensão de vocês nessa tarde, até porque eu considero justo. Primeiro, queria fazer um registro e parabenizar Vossa Excelência, deputada Luciana Carminati, exatamente pela reunião que Vossa Excelência presidiu hoje, não só da Comissão de Educação, mas na reunião conjunta da Comissão de Educação e da Agricultura, com a presença hoje solícita
simpática do nosso ilustre secretário de Educação, Eduardo Deschamps. Então, parabéns pela condução com que Vossa Excelência fez da nossa reunião. Senhor presidente, eu trago nesse momento, com uma honra muito grande, representando a Comissão da Agricultura desta Casa, que tenho a honra de presidir, num trabalho feito pela nossa comissão, sob a liderança par e passo do presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura do Estado de Santa Catarina, deputado José Ney Ascari, que me deu a deferência de vir trazer essa notícia, dizer de que o governo do Estado, o governador Raimundo Colombo, está aprovando a redução da alíquota do ICMS de 12% para 6% para suínos vivos vendidos fora do Estado de Santa Catarina. É uma luta da Comissão de Agricultura, é uma luta da Frente Parlamentar, deputado José Ney, da Suinocultura de Santa Catarina, dos setores do agronegócio, dos chamados produtores independentes, e que o governador Raimundo Colombo está tendo a sensibilidade de fazer, não é a redução do imposto, na verdade é uma equiparação do imposto cobrado pelo Estado do Rio Grande do Sul. O que acontece? O Estado do Rio Grande do Sul fixou em lei recentemente a alíquota de 6% para suínos vendidos fora do Estado, para outros estados da Federação. Era 12%, fixou em 6%. Nós, Santa Catarina, ficou numa saia justa, porque em se mantendo o atual índice de 12%, nós perderíamos a competitividade, não haveria essa equiparação, e a gente perderia, evidentemente, em função disso. Então, nós fizemos um trabalho muito forte, político, e nesta manhã recebemos, o deputado José Ney e eu, recebemos um telefonema do Almir Gorges, nosso brilhante secretário da Fazenda, a quem nós cumprimentamos, dando essa notícia de que o governador vai assinar um decreto fixando em 6%, portanto, a alíquota, a partir de 1º de julho até o final do ano, e isso nós devemos agradecer ao governador Raimundo Colombo, porque ele tem dito frequentemente, eu tenho acompanhado diversas palestras dele, diversas manifestações a respeito do crescimento do nosso Estado, e uma das coisas que ele sempre fala, que Santa Catarina, o governo dele optou em não aumentar impostos. Então, deputado José Ney, além de não aumentar impostos, o governador com esse ato pratica um gesto mais profundo ainda, mais pontual, que é reduzir um tributo que ele tinha direito, que ele abre mão no momento, para manter a cadeia produtiva acesa, viva. Então, essa medida, o governador pode ter certeza, o secretário Almir pode ter certeza, não virá em prejuízo para a agricultura. Quem mantém a cadeia pode perder um pouquinho aí, mas vai ganhar lá na frente, porque vai deixar o produtor produzindo, criando suínos e melhorando o desempenho da economia e da cadeia produtiva como um todo. Mas eu quero dizer aqui que o grande líder na condução desse trabalho foi Vossa Excelência, deputado José Ney. Por isso, eu lhe concedo com muita honra esse aparte. Senhor presidente, senhor deputado Natalino, presidente da Comissão de Agricultura, generosidade sua. Na verdade, quero lhe cumprimentar e meu aparte nesse sentido pela luta que o senhor travou juntamente com os demais membros da Comissão de Agricultura, alguns outros parlamentares também desta casa ajudaram nessa empreitada, que está aí com uma sinalização do governo do Estado, no sentido de deferir este pleito, atendendo este anseio do segmento, que é muito importante aqui em Santa Catarina. Quero também aproveitar e cumprimentar o governo do Estado, que foi sensível a este pleito, e mais uma vez é exemplo do que aconteceu em 2016, sinaliza com a edição desse decreto para a redução de 12% para 6%, a alíquota do ICMS praticado sobre a comercialização da carne do porco para outros estados, garantindo com isto a igualdade na competição tão importante para que o produtor catarinense possa continuar produzindo, gerando renda, gerando emprego aqui em Santa Catarina. O agronegócio cumpre um papel importante no contexto da economia catarinense e a suinocultura nesse processo de igual forma. Por isso que esse olhar muito especial deste Parlamento e do Governo do Estado para esse setor é, de fato, a garantia da continuidade, da produtividade
de um setor que, repito aqui, o senhor está abordando esse tema com muita propriedade e gera muitos dividendos para o nosso Estado. Parabéns pela conquista e pelo pronunciamento que o senhor faz nesse momento muito oportuno. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Quero ressaltar, presidente, deputado Silvio Drevik, essa é uma conquista deste parlamento. Eu tenho acompanhado a preocupação de todos os deputados, especialmente os deputados do Oeste de Santa Catarina, deputado Merizio, que tem realmente uma ligação muito forte com o agronegócio e sabe da importância desse decreto. Ouço com muito prazer, deputado Maurício Schuderaga. Obrigado, deputado Natalino Lázaro, saudando o presidente, saudando os agentes socioeducativos. Parabenizar a Vossa Excelência, o deputado Zenei, e eu recebi a cobrança de muitos sindicatos lá, realmente, do Oeste, Extremo Oeste catarinense. Explanei a eles como estava o encaminhamento a partir de Vossa Excelência aí na presidência da Comissão de Agricultura, e esse é um benefício que, na verdade, reduzindo a alíquota, aumenta a arrecadação de Santa Catarina, porque incentiva a nossa classe produtora a poder vender o produto em igualdade de condições com outros estados. Então, eu quero só ressaltar a importância dessa conquista, que Vossa Excelência compartilha aí com todos os deputados, mas que é mérito, sim, da iniciativa de Vossa Excelência nesse trabalho de convencer o governo a equiparar ou voltar essa alíquota ao que já estava e o que é efetivamente justiça para os produtores de suíno do nosso Estado. Muito obrigado, deputado Maurício. Ouço também o eminente deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, eu também o parabenizo e quero pedir que, como presidente da Comissão da Agricultura, olhe para os produtores de alho, que é a mesma situação, deputado Natalino. O nosso prefeito Dudão está aqui na casa, juntamente com o secretário da Agricultura, é a mesma solicitação. No final do mês de março, acabou o incentivo. Então, no Rio Grande do Sul e no Paraná, tem incentivo de redução de ICMS. Infelizmente, os produtores de alho não têm. Então, também gostaria que fizesse um trabalho no sentido dos produtores de alho da mesma forma. Parabéns pelo trabalho. Deputado Nilson, também recebi hoje, em nome da Comissão de Agricultura, o prefeito Dudão, falando sobre essa questão pontual, e Vossa Excelência está convidado junto conosco fazermos esse trabalho junto ao governo do Estado, que eu imagino que não vamos ter dificuldade, porque já era uma prática, esse exercício da alíquota praticada hoje. Então, o Estado não está abrindo mão de nada, ele está praticando aquilo que já fazia através de um decreto. Nós somos parceiros dessa classe também produtora de alho e que, de certa forma, é uma classe que se insere no contexto do agronegócio de Santa Catarina. Então, presidente, penso que é um motivo de comemoração, é uma vitória desse parlamento e mostra, sobretudo, que o governo do Estado é sensível às reivindicações desta casa. Isso que me deixa mais satisfeito, deputado Josanei, todos os deputados que estão aqui. Afinal, nós exercemos um mandato parlamentar e nós representamos anseios. E os anseios são mais diversos em todas as camadas sociais do Estado de Santa Catarina. Mas essa é muito importante, porque a gente não pode cansar de repetir que o agronegócio é um dos poucos setores da economia brasileira que tem sinais positivos de crescimento. E Santa Catarina deve muito ao agronegócio e à agricultura. E nós, é claro, que temos um orgulho muito grande das grandes indústrias, das grandes cooperativas, mas também precisamos pensar nesses pequenos produtores rurais que precisam e estão merecendo por parte do governo esse tratamento diferenciado. Por isso, muito obrigado ao governador Raimundo Colombo, o Almir Borges é um grande amigo, muito obrigado a ele, muito obrigado a cada deputado da Comissão de Agricultura, muito obrigado ao deputado Josanei Ascari, porque é uma vitória deste parlamento e de todos nós. Inscrito para falar, o eminente deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Quero aqui, senhor presidente, agradecer a oportunidade, cumprimentar todos que nos acompanham, pelos trabalhadores e trabalhadoras, servidores estaduais que estão prestando serviço à sociedade catarinense. Sempre defendemos aqui nesta casa,
né, como um serviço importante, o serviço público catarinense. Quero, senhor presidente, na última quinta-feira, estive acompanhando um grupo de lideranças dos 3 estados do Sul, que tivemos em Brasília num conjunto de audiências no Ministério do Desenvolvimento Social, discutindo a proibição de produtos industrializados, produtos que têm valor agregado, produzidos pela agricultura familiar, que hoje se proíbe a venda desses produtos no programa de aquisição de alimentos ou nos programas institucionais do nosso país. Então tivemos aí um amplo debate com lideranças do Ministério de Desenvolvimento Sociais, com secretários, e tivemos vários encaminhamentos nesse sentido. E uma segunda audiência na Casa Civil, onde nós discutimos 2 grandes temas. Primeiro, foi o apoio, a entrega de uma pauta de reivindicação e um apoio aos nossos agricultores do estado de Santa Catarina, da região sul, que perderam a produção com as chuvas. Vamos aí com uma reivindicação da criação de um crédito especial para apoiar esses agricultores e, além disso, todo o debate que nós fizemos lá sobre a retomada do programa de habitação rural. O governo da presidente Dilma, do presidente Lula, criaram no Brasil um grande programa de apoio e uma política pública de apoio à habitação rural no interior desse nosso país. Programa extraordinário. Só em Santa Catarina nós tivemos aí próximo a 20 mil agricultores beneficiados com este programa, que agora o governo acabou, né, de não investir mais neste programa, nesta política, e nós estamos lá na luta para a retomada deste programa. Inclusive na próxima, no dia de amanhã, essa quarta-feira, deve acontecer uma reunião com o ministro das cidades em Brasília para rediscutir este programa, e é uma das grandes cobranças do movimento sindical, dos agricultores familiares e suas organizações, da retomada deste programa, que é determinante para os nossos agricultores, especialmente os nossos jovens agricultores, continuar produzindo alimentos, continuar na agricultura, tendo um lugar bom para morar. A casa digna, isso é uma questão de respeito a quem produz comida, produz mais de 70% dos alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro, ter uma casa digna para morar e ter política pública para isso. Durante muitos anos, durante décadas nesse país, os jovens agricultores tiveram que sair da roça e ir morar para a cidade para tentar uma casa financiada pela política pública, porque no interior nunca a agricultura familiar teve possibilidade de ter uma política de habitação rural. Felizmente, nós vencemos esta etapa com uma grande luta, uma grande mobilização e uma compreensão do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, de investir recursos públicos, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador na habitação rural, que até aí não era permitido. Mudaram a lei e foi possível fazer esta política que beneficiou tantos agricultores, deixou o meio rural mais bonito, com melhor qualidade de vida. E agora, infelizmente, este governo do golpe não está mais investindo nesta política. E nós estamos com toda a luta, com toda a mobilização para retomar esta política. Então, este é um tema que nós discutimos muito na última quinta-feira lá em Brasília, pedindo apoio dos deputados federais, de senadores, né, lutando para que este programa volte o mais rápido possível aí para os nossos agricultores. Tem muita gente na expectativa. Além disso, senhor presidente, ontem, também encaminhamento lá de Brasília, nós estamos fazendo um amplo levantamento e debatemos com a Secretaria da Agricultura, com os órgãos de pesquisa de Santa Catarina, o levantamento de dados e informações sobre as perdas em Santa Catarina, especialmente da safrinha, para que esta semana ou semana que vem a gente volte às negociações em Brasília para a liberação de recursos
para ajuda aos nossos agricultores e aos nossos municípios. Então, este é um tema com certeza importante. Além disso, nós temos um outro imbróglio, um outro problema das nossas agroindústrias familiares de Santa Catarina, que pagam muito caro pela licença ambiental da Fátima. Nós precisamos urgentemente mudar a legislação, criar mecanismos que diferenciem a nossa agricultura familiar e a nossa pequena agroindústria familiar do empreendimento maior. O custo torna inviável as nossas agroindústrias familiares. Precisa necessariamente reduzir esse custo para que nossas agroindústrias familiares possam continuar produzindo, agregando valor, produzindo um produto diferenciado. Então, tivemos em audiência na Fátima ontem à tarde, na Fundação Estadual do Meio Ambiente, discutindo essa problemática, e a nossa expectativa, como lá atrás nós tivemos um projeto aprovado aqui nesta casa, e infelizmente o governador vetou esse projeto, que criar uma política estadual e diferenciava e determinava quem é a agroindústria familiar. Hoje nós estamos novamente nessa situação e nós não temos uma legislação específica que trata desse setor, estas milhares e milhares de pequenas agroindústrias que a duras penas ajudam a gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar impostos e infelizmente a forma que está hoje a licença ambiental, essas agroindústrias não têm como sobreviver e continuar produzindo alimentos. Então, por isso é urgente a vinda para esta casa de uma lei que estipule aí as condições e as regras e determine o tamanho das nossas agroindústrias familiares no estado de Santa Catarina para poder construir políticas específicas sobre essa nossa agricultura familiar que agrega valor. Então, por isso, senhor presidente, queria deixar esse registro aqui hoje, cobrar do governo do estado, cobrar da Secretaria de Agricultura o encaminhamento a esta casa de um projeto, de uma política que diferencie e regularize a nossa agroindústria familiar no estado de Santa Catarina. Obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado João Amin. Só gostaria de fazer o anúncio dos nossos visitantes aqui de Sul Brasil, município de Sul Brasil, o vereador Moacir Gotts, presidente da Câmara, Claudimar Ferrari, presidente do PP, e o Antônio Kwiatkowski, consegui, presidente, vereador também na cidade de Sul Brasil, e o Diego Kirsch, que é diretor de administração do município de Sul Brasil. Muito obrigado. Feito o registro, deputado João Antônio, sejam todos bem-vindos do município de Sul Brasil a esta casa. Com o tempo, o deputado João vai pronunciar os sobrenomes com mais precisão, vai se habituando. Fim do horário, ou ainda restando 3 minutos, destinado às breves comunicações, mas quero crer, deputado João Amin, que Vossa Excelência está inscrito, mas diante desses 3 minutos, penso em já dar sequência ao horário dos partidos políticos, e o primeiro partido a se pronunciar no dia de hoje é o Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos. E vai usar da palavra o eminente deputado Dirceu Dresch, que volta à tribuna. Obrigado, senhor presidente. Agora volto aqui nesse espaço, que é o espaço do Partido dos Trabalhadores. E eu quero, senhor presidente, e a todos que nos acompanham aqui desse parlamento no dia de hoje, minha saudação, e a todos que nos acompanham no dia aqui no plenário, né, também pela TVAL, pela Rádio Alesc, digital e pelas redes sociais. As incertezas, a falta de um norte para o país, a roubalheira descarada, a total desordem administrativa de um governo amplamente rejeitado e os projetos que retiram direitos impossibilitam, freiam qualquer possibilidade de mudança para o Brasil
e para que o país possa sair desta crise. Um presidente que viaja o mundo, em cada lugar que passa, dá um vexame, e é um vexame. Por onde passa é hostilizado, vaiado e questionado pela imprensa mundial e pelos dirigentes globais sobre a corrupção em seu governo e pelo golpe que deu na democracia brasileira. O fato é que Temer viaja pelo mundo para promover os seus escândalos. Ele vai entrar para a história do país da forma mais vergonhosa, repugnante, indecorosa que se pode aferir a um político. Temer entra para a história como político traidor, presidente golpista, odiado pelo povo e como primeiro presidente denunciado por corrupção, enquanto está no mandato. A Procuradoria-Geral da República coleciona farto material, provas robustas e inquestionáveis contra o presidente que entrou pela porta dos fundos. Provas, gravações que revelam os tentáculos de uma gangue que tomou para si o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Temer foi a público dizer que é indestrutível, mas indestrutíveis são as provas de corrupção que recaem sobre ele, que recaem sobre cada um dos seus serviçais ministros, todos enrolados em denúncia de corrupção. Corrupção contra o país, contra a democracia, contra os direitos de cada cidadão e cidadã deste país. Senhoras e senhores, o diálogo que Temer manteve com o presidente da JBS é demolidor. A gravação foi analisada minuciosamente por uma equipe de especialistas da Polícia Federal. Foi atestado que não existe nenhuma manipulação na gravação. Repito, não existe manipulação na gravação. O diálogo de fato ocorreu como ele foi narrado, revelando uma teia de corrupção. Foi atestado que Temer sabia e que ele concordava com o pagamento mensal de propina para que o seu correligionário, deputado Eduardo Cunha, ex-deputado, não o delatasse na prisão. O mesmo para o doleiro Lúcio Funaro. Foi atestado que Temer nada fez, que prevaricou, quando o empresário da JBS afirma que havia infiltrado pessoas na Procuradoria-Geral da República, se vangloriava de ter conseguido cooptar 2 juízes e um procurador da República para lhe dar informação privilegiada sobre processos criminais a que responde. Foi atestado que a gravação comprova que Temer indica um político, o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, para intermediar o recebimento da propina paga pela JBS em seu nome. O parlamentar, dias depois, foi flagrado saindo correndo de uma reunião com uma mala com R$500 mil. O Brasil agoniza há mais de 3 anos, desde a crise provocada pelos golpistas, que resultou no impeachment da presidente Dilma, e que levou o país a esta situação vexatória. Seguíamos um caminho para sermos uma grande nação, desenvolvida econômica e socialmente, e vieram esses aí e puxaram o tapete. Enquanto corruptos, golpistas se lambuzam, encastelados em suas próprias maracutaias, 14 milhões de pessoas são desempregadas. O Brasil ruma à deflação, ou seja, o aprofundamento da estagnação econômica. O atual grupo político que tomou de assalto o governo brasileiro está promovendo, à luz do dia, a destruição da engenharia nacional, a paralisia econômica, o desmonte das empresas públicas, a entrega das reservas do pré-sal, a venda maciça de terras para estrangeiros e manipula o Congresso para aprovar o fim da Previdência Pública
e das leis de proteção aos trabalhadores. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Temer é gravíssima. Em outras circunstâncias, em outro lugar do planeta, com um judiciário menos político, Temer já teria renunciado ou estaria preso. O Brasil pode assistir algo absurdo no próximo período. O ex-presidente Lula ser condenado sem que existem provas contra ele e a Câmara dos Deputados recusar a denúncia contra Temer, apesar do farto material comprovando corrupção e obstrução da justiça. Seremos o país onde presidenta eleita com quase 54 milhões de votos sofre impeachment sem provas de crime, mas um presidente golpista pego e em flagrante caso de corrupção permanece no poder. Na próxima sexta-feira, dia 30, haverá greve geral. Os trabalhadores vão às ruas para lutar contra as antirreformas deste governo. Mais um minuto, senhor presidente. Deputado, é horário dos partidos. Meio minuto. Na próxima sexta-feira, então, haverá greve geral. Os trabalhadores e trabalhadoras vão às ruas contra estas antirreformas e lutar por direta já para pressionar os deputados federais a aceitarem a denúncia contra Temer. Se não aceitarem, será o maior ato de deboche contra o povo. Se os deputados se fingirem de cegos, surdos ou mudos, estarão fragilizando a democracia do Brasil ainda mais e darão um tiro na Constituição. Obrigado. Próximo partido, o PSDB. O próximo, PCdoB. Próximo, Bloco Parlamentar, Partido Progressista, o PL e o PSB. O deputado João Amin deseja se manifestar? O deputado João Amin vai fazer uso. Cumprimentar o presidente, deputado Silvio Drevek, o público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na Assembleia, na galeria, cumprimentar de uma maneira especial os agentes que se encontram aqui. A gente espera daqui a pouco voltar a uma medida provisória que vai afetar diretamente não só vocês, mas é sobre o mesmo assunto que eu vou falar agora aqui, já que a pauta que me traz à tribuna nesse momento, o assunto é segurança pública. Peço licença a todos que nos acompanham para começar lendo um texto, um artigo do jornalista Diogo Vargas, de terça-feira, 27 de junho, hoje no Diário Catarinense. Desde a morte da turista gaúcha Daniela Escoto, 38 anos, com um tiro na madrugada de Réveillon, Florianópolis chegou à trágica marca de 99 assassinatos em quase 6 meses no ano de 2017. Foram várias as execuções de dia e de noite. Teve até chacinas na ilha, uma na Costeira e outra na Vila União. E a execução em plena sexta-feira de manhã, no mercado público, no dia 3 de março de 2017. O discurso oficial é que a maioria dos homicídios está ligado à guerra de traficantes de drogas e facções criminosas, linha que parece fazer sentido. Mas então, por que não se fortaleceu a Delegacia de Combate às Drogas da capital, hoje com apenas 4 agentes para investigação, um delegado e um escrivão? No meio policial, há quem enxergue a possibilidade de, no mínimo, mais 50 assassinatos até o final do ano. Famílias irão chorar, a polícia vai para a rua, operações momentâneas serão intensificadas, até que outro crime de repercussão seja registrado
e a violência fique novamente em evidência. Os pontos críticos são de conhecimento geral: continente, norte da ilha e costeira. São áreas com amplo domínio de facções esquecidas pelo poder público, ou seja, um terreno fértil para a violência. Na sexta-feira, bandidos executaram 2 homens na frente de um supermercado nos Ingleses, causando risco a inocentes em balas perdidas. Nos últimos meses, policiais militares do interior atuaram como reforço temporário na capital. Na Polícia Civil, o continente ganhou uma central de investigação e a Delegacia de Homicídios mais policiais. Mesmo assim, as mortes não diminuíram. O Estado e até mesmo a Prefeitura de Florianópolis, que prometeu se envolver diretamente no assunto, carecem de divulgar à sociedade como planejam reduzir a criminalidade e frear a matança histórica da capital catarinense. Histórica por quê? Entre janeiro a junho de 2010, 49 mortes violentas. Entre janeiro e junho de 2011, 52. 2012, 42. 2013, 27. 2014, 38. 2015, 32. 2016, 45. E 2017, até ontem, 99. Essa projeção que as autoridades da polícia fazem até o final do ano, mais 50, eu espero, torço para que todos nós estejamos errados. Mas é difícil. É difícil, infelizmente, a gente não ultrapassar 50 mortes. A questão da segurança, só esse ano umas 4 vezes, a gente já veio abordar aqui na tribuna, não é, infelizmente, preocupação só para Florianópolis. Joinville, cidade que estávamos ontem, o deputado Darcy, o deputado Silvio Dreve, que eu, também é vítima da falta de segurança, do aumento da violência e dos problemas diversos. Manchetes essas que até há pouco a gente achava normal no Rio de Janeiro, em outros grandes centros, mas diferentemente, por exemplo, de São Paulo, quando há algo como o que ocorreu ontem, ou antes de ontem, ou no Réveillon, para fazer um histórico apenas de 2017, ou o secretário de Segurança, ou o governador, vai ao fronte, dar explicações, participar de algum ato que demonstre e mostre a resposta do poder público com a bandidagem. Deixar um assunto tão importante à mercê, e não é de se duvidar, à mercê de briga de facção, é tentar tapar o sol com a peneira. Porque mesmo se apenas esse tópico da segurança for o que está deixando em 2017, 99 pais, mães de família, famílias de Santa Catarina, chorando em cima do caixão, a resposta tem que ser de imediata. Por isso, eu volto à tribuna para chamar, alertar e cobrar dos responsáveis de segurança. Segurança não é um problema do próximo governo, nem da próxima gestão, é da atual gestão. Muito obrigado. Consegui manter o tempo ativo. Muito obrigada, senhor deputado João Amin. Agora quem fará uso da palavra, deputado Maurício Dulac, no tempo que lhe resta do bloco parlamentar, que é 6 minutos.
Obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado João Amin, que tem abordado esse tema aí com tanta precisão, com conhecimento, e é bondade de quem analisou essa estatística entender que nós, se continuarmos nesse ritmo, vamos ter só mais uns 45, 50 homicídios até o final do ano. Se continuar nesse ritmo, nós, infelizmente, Florianópolis já bateu o número de homicídios aí da sua história e vai ter um número próximo de dobrar esses 99 homicídios ocorridos no primeiro semestre. E, como disse, concordo com o deputado João Amin, a questão da resposta do Estado. O Estado de São Paulo conseguiu aí nos últimos anos reduzir o número de homicídios, enquanto, infelizmente, na capital do Estado aqui nós tivemos um aumento. E a sociedade quer uma resposta das autoridades. Quando ocorre um fato grave, a sociedade está vendo no noticiário aquele fato, a família sofrendo, chorando, a sociedade sofrendo e chorando, e quer ver uma resposta do Estado. E isso tem sido cobrado, que o governador, que o secretário de Segurança se apresentem e digam, ó, está acontecendo determinado fato, mas nós, em contrapartida, estamos adotando tais e tais ações, o que possam trazer um alento, um pouco de tranquilidade para a população. Então, está certo o deputado João Amin. Hoje eu recebi vários materiais aqui a respeito da manifestação que nós tivemos na Vila União, na Várzea do Bom Jesus, em Florianópolis, onde houve mais uma morte em confronto com a polícia militar, e não é a polícia que está ficando violenta, os marginais hoje que estão usando de maior violência. Recebi também aqui de Criciúma, onde foi registrado o 9º homicídio do ano. Criciúma, que já teve um pico elevado de homicídios, e felizmente lá a atuação da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, fizeram com que houvesse uma redução. Houve um momento de pânico na população de Criciúma e, felizmente, com a atuação da segurança da Polícia Civil, da Polícia Militar, nós tivemos a redução desses números no sul do Estado. Também registrar a atuação do SAER, o Serviço Aerotático da Polícia Civil, que ajudou num roubo ocorrido no município de Grão-Pará, e onde, graças à atuação rápida das polícias e da Polícia Civil, houve a identificação e prisão dos autores daquele roubo. Então, o problema de criminalidade é um problema grave, é um problema que está atingindo de frente a sociedade catarinense. Nós temos visto respostas. Eu acompanho o trabalho da Polícia Militar, o próprio comandante-geral nos reporta através de informações, de ações realizadas em todo o estado de Santa Catarina. A Polícia Civil, através também da Delegacia Geral, tem mostrado resposta, resultado, e isso é importante. Como disse o deputado João Amin, o governo precisa, o secretário de Segurança também, quando tem um momento de crise, apresentar a versão do Estado, a resposta do Estado. Hoje, o número de mortes, infelizmente, de policiais em serviço é muito grande. Aqui nós temos os agentes socioeducativos, e é uma profissão de grande risco, porque hoje trabalha ali direto com aqueles que estão
sendo retirados do meio social, os agentes penitenciários, que eu considero hoje a profissão mais perigosa no nosso país, no mundo, mas no nosso país porque tem que trabalhar cara a cara, cobrando disciplina, cobrando rigor daquele que está envolvido na criminalidade, daquele que olha para o agente e diz: eu vou sair daqui, ou eu tenho gente por mim lá fora, eu sei onde que mora a tua família, eu sei onde que o teu filho estuda. Então, infelizmente, hoje, quem está trabalhando na segurança pública está em constante estado de risco. E isso precisa, sim, que sejam adotadas providências, que sejam valorizados, que nós tenhamos mais garantias, mais direitos para esses agentes que agem em defesa da sociedade. Nós tivemos aqui, desde o assassinato daquela agente penitenciária, um clima de preocupação muito grande, e vimos ali realmente a força da criminalidade. 30 segundos. 30 segundos. Então, só para finalizar, ontem nós tivemos uma reunião no Centro Empresarial de Chapecó, estão ouvindo os deputados do Oeste a respeito, principalmente desse empréstimo do governo do Estado de 1 bilhão e 500 milhões, e a região quer saber o que será investido na região. Nós tivemos uma reunião muito produtiva, mas como o deputado João Amin abordou o tema da segurança, nós complementamos. Obrigada, senhor deputado Maurício. Ainda dentro do horário dos partidos, próximo horário pertence ao PMDB. Deputado Valdir Cobalcini fará uso da palavra pelo tempo de até 15 minutos, senhor deputado. Antes, porém, já foi registrada a presença aqui dos senhores e das senhoras, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, bem como também chegou a esta casa para acompanhar a votação na tarde de hoje, os servidores do Hospital Regional de São José. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, deputado Cobalcini, pelo tempo de até 15 minutos. Boa tarde a todos. Deputada Ana Paula Lima, que preside esta sessão. Também deputado Maurício, integrante da mesa. Quero aqui os agentes prisionais, agentes socioeducativos, que vêm em grande número na casa no dia de hoje. Parabéns pela mobilização que exercem, e é por aí que tem alcançado ao longo de alguns anos melhorias nas carreiras. E eu, deputado Maurício, há alguns anos atrás, quando fui secretário da Casa Civil, no ano de 2009, encaminhamos, naquele momento, um plano de carreira dos agentes prisionais que deu dignidade aos, me desculpem a expressão, mas antigos carcerários, passaram a ser agentes prisionais e, ao terem uma carreira, passaram também a usufruir de muitos benefícios, conquistas que, aliás, foram sucedidas de outras no ano passado, e a presença de vocês aqui certamente vem na busca de outras conquistas. E quero pessoalmente me colocar, assim como, por certo, esta casa não haverá de faltar com vocês, mas da mesma forma quero estar à disposição de cada uma, de cada um de vocês para futuros embates, porque é assim que as coisas acabam sendo construídas.
Mas eu também quero aqui me referir, deputado Natalino, deputado Dirceu, deputado Padre Pedro, enfim, a tantos demais deputados e aqueles que nos veem pela TVA e que nos ouvem pela rádio digital. Em dezembro do ano passado, esta Casa aprovou o projeto de lei 17053, que trata dos efeitos das operações efetuadas por contribuintes de ICMS ao Fundo Social, com destaque para as doações efetuadas pela Celesc, que foram posteriormente contestadas pelo Tribunal de Contas. Como os senhores sabem, inclusive foi noticiado no jornal Diário Catarinense da semana passada, aliás, das últimas semanas, esse assunto tem sido recorrente. O Tribunal de Contas do Estado classificou essas operações como irregulares. Essa decisão foi um dos motivos pelo qual aprovamos esta lei, na busca da regularização desta situação. Através dela, o governo do Estado se compromete a repassar a parte do imposto devido aos poderes, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a UDESC e a própria Assembleia Legislativa. Fiz, à época da tramitação do projeto, uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça, como relator, emenda que acabou sendo aprovada e incorporada ao projeto, que trata da devolução da parte dos municípios. Em função desta emenda, os municípios receberão já agora, a partir de julho, a parte do dinheiro que lhes competem em até 36 vezes. A partir de julho do próximo mês, todos os municípios, sem exceção, de acordo com os critérios de distribuição do próprio ICMS, passarão a contar, então, com esses recursos. A mesma emenda também garantiu que a UDESC receba a parcela que lhe é de direito, em também 36 vezes. Trago esta informação ao plenário desta Casa, porque julgo muito importante essa transferência de recursos da arrecadação de ICMS, que as doações ao Fundo Sociais tiraram dos municípios. Não apenas as contribuições da Celesc, mas também de outros doadores e outros contribuintes. Somando os anos de 2015 e 2016, o próprio Estado já reconheceu cerca de 248.750.000 reais. E o Tribunal de Contas ainda aponta outras contribuições que chegando ao total de 316 milhões de reais. Só como exemplo, Joinville, a nossa maior economia, vai receber 33.300.000 reais. Já Itajaí, por sua vez, serão 26.500.000 reais. Dinheiro com o qual nossos prefeitos poderão fazer um planejamento e transformar em obras para a população. Quero agradecer aqui a cada deputado das mais diversas bancadas, aliás, por unanimidade, que acolheram o nosso parecer, seja na Comissão de Justiça
e nas demais comissões e aqui em plenário, que ao aprovar esta emenda, depois sancionada pelo governador, transformou-se em lei e a partir do próximo mês os municípios começarão a receber, como disse, em 36 parcelas, todo o valor que foi definido pelo próprio Tribunal de Justiça. Da forma como veio o projeto, deputada Luciane, não havia prazo para a devolução. Através desta emenda, que recebeu o apoio de todos os membros desta Casa, os municípios, como disse, passarão a receber esses recursos numa cifra realmente bastante expressiva. Repito, cada prefeito, ciente do valor que vai receber e que já foi divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, poderá fazer seu planejamento e definir onde melhor aplicar este recurso, atendendo assim às demandas da população. Eu quero também, deputada Luciane, que preside a Comissão da Educação, aliás, como seu vice-presidente, invertemos o que ocorreu nos 2 anos anteriores, em que eu presidi a comissão e Vossa Excelência foi vice-presidente. Hoje, numa audiência pública, o secretário de Educação, Eduardo Champs, compareceu à Comissão de Educação com seus diretores, diretoras, desde as 9 horas até praticamente 1h da tarde. E se não trouxe todas as respostas, mas foi um debate aberto, transparente, inclusive com a participação de integrantes do SINTE e de deputados da Comissão de Educação e, posteriormente, da Comissão também de Agricultura, já que continuamos a reunião tratando posteriormente da situação dos SEDUPs, sejam das escolas agrícolas, sejam também dos demais centros de educação profissional, enfim, encaminhamentos que foram dados que eu reputo da maior importância para um setor que vivia meio que à margem da educação, que não tinha os olhos voltados, me parece que para a solução das suas demandas, que não são poucas. Hoje, pela vez primeira, desde que foi extinta a FESC, isso lá em 1991, a partir daí, os SEDUPs, incluindo nos SEDUPs as escolas agrícolas, passaram a ter no seu dia a dia, eu diria que nem um tratamento aquém daquilo que mereciam, mas muito distante, e por isso problemas operacionais em relação ao seu funcionamento, já que não é uma escola regular, que tem um expediente das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 ou às 5h30, mais o expediente noturno para o ensino médio, não. Esta é uma escola que funciona 365 dias por ano, que tem questões muito específicas que envolvem, além do ensino regular, envolvem também a questão de culturas como a avicultura, a pecuária, a suinocultura, a agricultura, pomicultura, dentre outras atividades que envolvem um tratamento diferenciado por parte do Governo do Estado, seja por parte da Secretaria da Educação, seja por parte também da Secretaria da Agricultura e de seus órgãos vinculados. Com a agricultura, nos dias atuais, se investe muito em tecnologia,
com equipamentos modernos. E isso não acontece, infelizmente, com as escolas agrícolas do próprio Estado. E, por vezes, ainda com equipamentos rudimentares, deputado Maurício, enquanto que a iniciativa privada dispõe de equipamentos de última geração. E aí aqueles que estão, os filhos de agricultores, que estudam em escolas agrícolas, deputado Mauro, Vossa Excelência, que vem lá do Oeste e que também integra a Comissão de Agricultura, falava da reunião que tivemos hoje pela manhã em relação aos SEDUPs, a presença do secretário de Educação e os encaminhamentos que foram dados, eu penso, sem ser exageradamente otimista, deputada Luciane, mas eu creio que, a partir da mudança da legislação, e isso trazendo também consigo a fonte de financiamento dos recursos para a sua manutenção, já que hoje tudo deriva da fonte 100. E quando se fala em fonte 100, nós sabemos o que significa isso. É sem nada. E aí, essas escolas muitas vezes têm que fazer malabarismos, têm que fazer mágica para poder sobreviver. Então, por uma questão de justiça e pelo trabalho que fazem, seja o corpo docente, seja a gestão dessas escolas, seja os jovens provindos da agricultura, que se tornam líderes cidadãos, que posteriormente podem ocupar espaços importantes no mercado, podem inclusive voltar lá para a sua propriedade, para continuar a sucessão familiar, e aí, é claro, com uma orientação técnica, inclusive para os seus pais, para a sua família, para a comunidade, já que esses formados em técnica agrícola se transformam em verdadeiros líderes nas suas comunidades. Então, eu quero comemorar aqui o resultado desta reunião, que eu, sem dúvida alguma, vai alcançar em curto tempo o resultado daquele que todos nós esperamos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Cobalcini, que utilizou o horário pertencente ao PMDB. Agora, com a palavra, o horário pertence ao PSDB. Quem fará uso da palavra é o senhor deputado Serafim Venzon, pelo tempo de até 7 minutos, senhor deputado. Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados, prezados catarinenses que nos acompanhem pelos nossos meios de comunicação, da TVA, a Rádio Alesc. Saudamos a todos que estão nas galerias dessa casa, acompanhando os trabalhos do dia de hoje, de forma especial aos agentes do sistema penitenciário, os agentes de saúde, enfim, que vêm aqui acompanhar os trabalhos de hoje, especificamente a análise da MP 210. Eu queria aqui inicialmente me reportar a uma correspondência que esta casa, em nome dos 40 deputados, mas por um pedido que nós encaminhamos, e hoje estaremos fazendo a análise, encaminhando aos senhores senadores da República, manifestando o nosso apoio da Assembleia Legislativa ao projeto de lei número 7, que tramita hoje no Senado. É um projeto de lei já do ano passado e que altera a lei complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001. Essa lei versa sobre o sigilo bancário, especificamente sigilo bancário de recursos do BNDES. Quer dizer, inúmeros investimentos que passam através
ou que são executados com recursos do BNDES, então com recursos subsidiados por toda a população, por todos os brasileiros, naturalmente que o brasileiro precisa ter o conhecimento tanto do volume do recurso, quanto da evolução desses investimentos e também do retorno. Quer dizer, se o empresário quiser gozar de todas as leis do sigilo bancário, ele que vai lá no HSBC, no Itaú, no Bradesco, paga o juro que todos os brasileiros pagam, e aí sim. Agora, usando o recurso subsidiado pelo governo, pela sociedade brasileira, aí ele precisa ter acesso à informação para justamente poder fazer a análise da evolução tanto do investimento quanto do retorno daquele investimento que foi feito. Nem nós, deputados, nem os senadores, nem os deputados federais conseguem ter acesso a informações de recursos que o BNDES concede a inúmeras empresas. Não estou nem falando aqui da JBS, da JIF e outras e companhias correlatas. Há inúmeros investimentos que, à semelhança disso, ou pior do que isso, muitas vezes buscaram recursos aí e ficam guardados pela lei do sigilo bancário. Então, a Assembleia está justamente encaminhando a nossa moção de apoio aos senadores, manifestando apoio a esse projeto, o projeto de lei número 7. Em segundo lugar, eu queria manifestar um apoio ao secretário da Saúde, ao deputado Vicente Caro Preso, e que agora, no início do terceiro trimestre, inicia um grande mutirão, um mutirão de 8 bilhões de reais que serão utilizados do Ministério da Saúde, que passa pelo controle da Secretaria da Saúde e que o objetivo é chegar nos municípios para executar procedimentos eletivos. Destacar aqui aos nossos visitantes que todo paciente, quando interna no hospital, ele recebe uma AIH, a autorização de internação hospitalar. E para cada procedimento se prevê um valor. Esse valor que hoje é praticado pelo Ministério da Saúde, ele foi corrigido a última vez em 1996, há exatos 21 anos atrás. O procedimento que se pagava R$ 27, R$ 33, R$ 47, R$ 57, dificilmente algum procedimento passa ou passava na época de R$ 100. Ele continua sendo esses valores. Naturalmente que, com esses valores, os hospitais filantrópicos, os hospitais municipais, eles recebem do Ministério aqueles valores, mas o custo operacional, o custo que o hospital tem para realizar o procedimento, é muito maior do que esse que é pago. Mas, até 3, 4, 5 anos atrás, o hospital ainda encontrava algum médico que fazia aqueles procedimentos por aqueles valores, mesmo o hospital arcando com, digamos, entre aspas, o prejuízo, se é que podemos dizer assim, e que o governo, então, criou esse projeto, esse plano de cirurgias eletivas, também chamadas de mutirão, que é justamente um plus, um valor a mais, que varia de pouco, de 300, 400, 500 reais,
dependendo do porte da cirurgia. Então, agora, a partir do dia 1º, a Secretaria Estadual da Saúde vai fazer em parceria com os municípios, através de um grande pacto de ação com os hospitais conveniados, essas cirurgias. Senhor deputado, 30 segundos. Encerro, senhora presidente. Então, recomeça então esse grande programa com 8 milhões de reais, que, tendo gastado isso, certamente o Ministério dará apoio a um novo programa. Por isso, então, cumprimentamos a Secretaria da Saúde, os técnicos e especialmente o secretário da Saúde, que buscou esses recursos para reiniciar esse programa. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado Serafim Venzon. Temos o horário ainda do PSD. Alguém fará uso da palavra, PSD? Não havendo quem queira se manifestar. Do PCdoB? Também não há manifestação. Fim do horário dos partidos políticos. Concedo, pela ordem, deputado Zé Milton Schaeffer. Deputada Ana Paula, quero aproveitar aqui apenas para registrar a presença aqui na Assembleia Legislativa na tarde de hoje do vereador José Heraldo Soares, o Peri, lá da nossa querida Sombrio, a senhora que tem nos prestigiado às vezes com a presença, está aqui acompanhado do seu filho Cauê e também da esposa, da irmã. Para nós é uma grande honra ter ele hoje aqui, que está acompanhando assuntos de interesse do município de Sombrio, junto ao governo do estado, em especial da Escola Protásio Joaquim da Cunha, que é de interesse dele também. Obrigado. Feito o devido registro pelo deputado José Milton Schaeffer, a qual essa presidência dá as boas-vindas ao vereador Peri. Isso? Muito obrigada, senhor deputado. Senhores parlamentares, senhoras deputadas, fim do horário dos partidos políticos, e como temos ainda 15 minutos para deliberarmos a ordem do dia, e não há mais ninguém que queira se manifestar neste horário, nem do PSD, nem do PCdoB, a qual eles teriam um espaço ainda para fazer a sua fala, essa presidência suspende a sessão até o horário das 16 horas para adentrarmos na ordem do dia, para deliberarmos sobre os assuntos que está em pauta. Está suspensa a sessão.